Nesta semana em Brasília, entidades que representam os povos e as comunidades tradicionais do Brasil participam do seminário Contra a Violência no Campo. Com o lema Somos Terra, Somos Água, Somos Vida, as lideranças quilombolas, pescadores artesanais, camponeses, comunidades ribeirinhas e quebradeiras de coco babaçu debatem e denunciam diversas formas de violência. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Luiz Ventura Fernandes, ele que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, está conosco aqui no TJ Aparecida. Quero primeiro agradecer pela participação para falar de um tema tão importante para todos nós. Boa tarde, bem-vindo aqui à TV Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Eu que agradeço Luiz, a oportunidade. Ótimo, a gente que agradece também. Queria aproveitar e começar essa discussão perguntando para você que tipo de violência essas comunidades tradicionais sofrem mais nos dias de hoje. Então, Eduardo, os povos indígenas e comunidades tradicionais enfrentam diversos tipos de violência de forma cotidiana. Primeiramente, violência dentro de seus territórios. A violência que vem de conflitos territoriais, conflitos pela posse, violência que vem de processos de invasão de seus territórios, exploração ilegal dos bens naturais. Estamos falando de agronegócio, estamos falando de mineração, estamos falando de garimpo, de caça e pesca ilegal, estamos falando de extração ilegal de madeira, estamos falando de projetos de especulação imobiliária que afetam os territórios onde estes povos e comunidades habitam, e também enfrentam violências que têm a ver com a vida e a integridade física deles, né? Violências de ameaças permanentes, intimidações, violências que têm a ver também diretamente com assassinatos. Cada vez mais vamos registrando o número de lideranças indígenas, lideranças de comunidades quilombolas, assentados, ribeirinhos, pescadores ameaçados ou assassinados, inclusive em eventos coletivos, em verdadeiras massacres. E tudo isto é possível porque também há uma violência institucional que vem da falta de atuação por parte do Estado, que vem da morosidade por parte do Estado, na regularização desses territórios, na demarcação das terras indígenas, numa reforma agrária consistente, na titulação dos territórios quilombolas e, particularmente, falando dessa violência institucional, ou colocando como um exemplo emblemático a promulgação em 2023 por parte do Congresso Nacional da Lei 14.701, que instaura de forma arbitrária e autoritária o marco temporal como referência para a demarcação de territórios indígenas. Essa violência institucional alimenta, incentiva a violência nos territórios contra a pessoa, contra as coletividades e contra as próprias fontes de vida, terra, floresta, água. Luiz, muito boa tarde, obrigada mais uma vez por atender o nosso convite. E hoje a gente até viu essas imagens enquanto o senhor estava falando, que está sendo lançado esse vídeo que marca esses 2 anos da campanha contra a violência no campo e também a pesquisa Massacres no Campo. Pelo que vocês acompanham, esse é ainda um assunto pouco conhecido, pouco divulgado no Brasil, para os brasileiros, de fato? Letícia, eu creio que a sociedade em geral ela tem acesso à informação na medida em que alguns casos emblemáticos ganham pontualmente certa repercussão na imprensa. E aconteceu quando estávamos falando da questão Yanomami, por exemplo, durante muito tempo, todo o país viu o que estava acontecendo dentro do território Yanomami. Nas últimas semanas, todo o país está testemunhando a violência contra o povo Avá-Guarani, no oeste do Paraná, contra o povo Guarani Caiová, no Mato Grosso do Sul. Mas, para além dessa informação que pontualmente ganha espaço na grande mídia, eu acho que há muito trabalho ainda a ser feito para que isso se transforme numa consciência de toda a sociedade, uma consciência de que esse problema da violência é permanente, é diário, é todos os dias. Todos os dias está acontecendo isso nos territórios quilombolas, nos territórios indígenas. Há uma violência estrutural, e há uma violência estrutural porque há interesses econômicos e políticos muito grandes que estão diretamente vinculados com essa violência. E, portanto, quando a informação se transforma em consciência social, aí é que vamos ter mais facilidade para agir todos, como cidadãos, todas e todos juntos. Inclusive, eu estava vendo aí a reportagem anterior de vocês, em momentos tão importantes como aquele que está se aproximando das eleições municipais, porque atores fundamentais na manutenção da violência nos territórios ocupam agora
parte do protagonismo nessas campanhas eleitorais. Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente, Luiz, sobre o que está sendo discutido nesse seminário. Tem algum documento final para ser redigido? No seminário, Eduardo, as comunidades estão discutindo primeiramente da realidade de seus territórios, levantando tudo o que está acontecendo, e estão discutindo como é que eles se organizam, quais são as formas com que as comunidades estão enfrentando tudo isso nos territórios, mas, sobretudo, também no seminário, está se construindo o que deve ser exigido ao Estado, né? E, nesse sentido, vai ter, sim, um documento final que vai ser publicado amanhã, ao meio-dia, na conclusão do seminário, e que, principalmente, pretende sensibilizar a sociedade, mas, sobretudo, responsabilizar ao Estado brasileiro naquilo que são suas atribuições e suas responsabilidades, porque diante de toda esta violência, Eduardo e Letícia, há uma absoluta e sistemática impunidade. Esta violência sempre fica impune e o Estado precisa tomar seu papel, sua obrigação, sua responsabilidade. Exatamente, né? E o que a gente precisa cobrar também, como você falou, né, todos os dias, para que toda a população também tenha consciência do que acontece diariamente. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado a vocês, Eduardo, Letícia, sempre à disposição. A gente agradece também a sua participação. Bom seminário aí. Exato. Obrigado.